O Ali Oliveira. Oba. Projetando essa sequência do Cruzeiro, agora dia 23 de novembro, o Cruzeiro lá no Paraguai, em Assunção, para enfrentar o Racing ou o Corinthians. Como é que fica a cabeça dos jogadores, né, Ale? Porque obviamente não tem mais aquela motivação no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pode, se ganhar a Sul-Americana e vai ganhar, ter vaga na Copa Libertadores, o Diniz vai ter que trabalhar a cabeça da rapaziada, Ale. Eu acho que aí nesse aspecto, essa vitória, ela é fundamental por um aspecto, né? A gente fala muito que para que o Diniz tenha sucesso no seu trabalho, ele precisa de tempo, né? Então ele ganha um tempo maior, pensando inclusive num melhor desempenho por uma final que será de um nível muito superior tecnicamente do que foi esse jogo contra o Lanús. Né? A gente falou aqui, o Cruzeiro tem todos os méritos por chegar à decisão, só tem uma derrota em toda a Sul-Americana, né? Em toda a competição. É um time que investiu, que trouxe jogadores importantes, jogadores internacionais e tal, mas o Lanús, queira você ou não, ele é a terceira pior equipe do campeonato argentino, né? O antepenúltimo colocado lá, não tem rebaixamento. Ele completou o Lanús nesse jogo 12 partidas sem vencer. Quando você fala do Racing, fala desse Corinthians, que ainda corre risco de rebaixamento, é verdade, só que trouxe jogadores muito importantes, né? Jogadores desequilibrantes. Oba! Só uma informação, o clima tenso demais e no finalzinho, no intervalo, Thiago e Alê, no final do primeiro tempo, jogo já encerrado no primeiro tempo, o Aguerre, goleiro do Penharol, foi expulso. Ele agrediu o goleiro John do Botafogo do tornozelo. Agressão pra cima do goleiro do Botafogo, tomou vermelho com a menos o Penharol e saiu bravo, hein? Goleiro que já passou pelo América. Thiago Alê. Mas esse aí que loucura. Não bate bem na cabeça não, né? Você sabe que se eu fosse maldoso, ia desfalque pro Botafogo, né? Esse Aguerre sair, porque isso aí é um frangueiro de marca maior, mas evidentemente que não é assim que funciona. Você vê, Penharol fazendo um grande primeiro tempo, fez um gol, poderia ter feito mais, aí o maluco vai lá e... né? Pica o pé no adversário. Mas aí é loucura, né? Mas é realmente um destempero impressionante, né? Botafogo, os jogadores e torcedores do Atlético também sofreram na Argentina. E hoje os do Botafogo também sofreram bastante lá no Uruguai. Olha, uma pergunta. Pudesse escolher entre Racing e Corinthians, qual o melhor adversário? Eu acho que individualmente o Corinthians é melhor, mas ainda não conseguiu transformar todos esses bons jogadores num time mesmo, né? Porque chegaram há pouco tempo, enfim. Então acho que coletivamente é mais difícil jogar lá na Argentina e tal. Eu acho que com o Corinthians é menos difícil. Claro que são dois grandes adversários, mas menos difícil. Mas eu falava a respeito do Diniz, até o dia 23 ele ganha tempo para melhorar esse time, né? Para tentar passar mais ainda as ideias que ele pensa do jogo, para se preparar para essa grande decisão, para também dar informações a respeito do adversário, que a gente não sabe qual vai ser. E nesse meio tempo você tem aí pelo menos 3 jogos para fazer do Campeonato Brasileiro, inclusive para ir moldando o time para a final da Sul-Americana. Com relação às peças, hoje, por exemplo, o Barreal e o Lautaro ficaram no banco. Será que esses jogadores serão reservas na final? Eles têm um tempo maior para provar para o Diniz que não. Assim como outros atletas que nesse momento não formam 11 inicial do Fernando Diniz, que também ganham tempo. Mas fundamentalmente, Thiago, eu acho que esse tempo, que deve ser bastante proveitoso para o treinador do Cruzeiro, passar as informações que ele quer do jogo. A gente falava muito sobre isso, foi até repetitivo, porque são muitas informações num período curto de tempo, é difícil para você fazer essa adaptação, isso dito pelos jogadores, inclusive para você várias vezes na zona mista, que eles estavam tentando, mas que era difícil e tal. Então, esse prazo maior aí de mais de 20 dias vai servir justamente para isso, claro, sem aquela pressão gigantesca no Campeonato Brasileiro, mais leve, sabe? Com um sentimento de que chegaram à decisão e que podem conseguir a vaga para Libertadores por ali, podem salvar a temporada com um título internacional. Então acho que isso é muito importante pro Diniz e pros atletas. Para essa sequência, né, de Campeonato Brasileiro, você falou já da motivação dos jogadores do Cruzeiro, a pressão naturalmente, né, já dá aquela diminuída, mas o Cruzeiro que joga com o Flamengo na quarta-feira e depois o jogo contra o Criciúma, quer dizer, vai ter um tempinho aí também para digerir, para aproveitar, para curtir essa classificação
na Sul-Americana, Lê. E a pressão, né, que sofria, até pelo bom momento do rival, né, do Atlético. Imagina a pressão que esses jogadores não estavam, o investimento feito, que é muito grande, e que bom tá dando retorno, né? O Caio Jorge foi muito criticado no início, e acho até que com razão, mas já está provando o seu valor há algum tempo, senão não teria sido contratado pela Juventus da Itália. O Wallace hoje fez um bom jogo, viu? A gente tava conversando sobre quem foi o melhor da partida, e não é uma decisão fácil, não. Você pode apontar alguns jogadores. Eu falei do Cássio, sempre a chegada do Cássio no Cruzeiro é muito impactante, né? É uma segurança, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. É um outro patamar, né? O Cássio é muito diferente, né? O Cássio foi decisivo em vários momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo. O Caio Jorge é o cara que faz os gols, não tem jeito, né? Num lance em que o Verón foi muito bem ali na disputa da dividida, né? E depois o Verón sai na cara do goleiro, né? Do Losada, e tenta dar uma cavoca meio esquisita, né? Mas a bola sobra pro Caio Jorge, que mais uma vez conseguiu guardar, também teve a sua relevância, evidentemente. Eu gostei muito do trabalho do Mateuzinho, mas muito mesmo, é um jogador muito diferente. Mas o João Marcelo até é uma loucura, né, cara? Porque um montão de treinador colocou o João Marcelo no banco desde o ano passado. O cara, o que será que esse cara tem que fazer para ser titular absoluto desse time? Ele vinha fazendo uma boa temporada com altos e baixos, como todo mundo do time. Até o Matheus Pereira, que é craque, também teve seus momentos de queda ali, de desempenho. Mas o João Marcelo é muito titular, pelo menos no meu time. Aliás, o Zé Ivaldo também. Mas de qualquer maneira, o João Marcelo para mim foi... Porque essa bola aérea era praticamente a única chance que tinha o Lanús, né? E ele foi soberano. Parece que ele tem um ímã ali para saber onde vai a bola. Foi muito, muito bem. E por isso teve meu voto. Mas qualquer um desses que eu falei poderia ser votado, poderia ter sido eleito. Pela transmissão foi o Caio Jorge, pelo gol, evidentemente. Mas foram atuações importantes aí do Cruzeiro, que para mim fez a melhor partida desde aquele jogo contra o Libertad fora de casa. Você acha que o Diniz encontrou o time ideal do Cruzeiro? Aí tem alguns componentes, né? Porque ele estava jogando fora de casa, um adversário que teoricamente ia pressionar. Teve um aspecto que eu falava com o Piquitito logo no início do jogo, que foi muito importante para que o Cruzeiro ficasse à vontade na partida, Tiagão. Que o Lanús, de forma surpreendente, na minha opinião, não pressionou a saída de bola do Cruzeiro. E isso fez uma diferença gigantesca. Por quê? Você pode observar nos jogos que já aconteceram, né? Nos 6 anteriores e nos jogos que ainda vão acontecer. Quem joga com o Cruzeiro, aconteceu com o Libertad no Mineirão, vai pressionar, porque sabe que está muito recente ainda essas informações do Diniz para os jogadores, e naturalmente esses caras vão errar, né? Só que o Lanús não, o Lanús marcava ali da intermediária para trás, então aquela saída de bola que para muita gente é um risco, ela acabou não acontecendo, porque o Cruzeiro podia escolher como e a hora de atacar, porque não está sendo pressionado. No segundo tempo isso aconteceu, a gente viu até o Matheus Pereira voltar lá no tiro de meta mais uma vez para sair jogando, e aí a gente sempre fica com um pezinho atrás, né? Normalmente não dá certo, mas hoje no primeiro tempo o Lanús não marcou pressão e isso ajudou demais. Eu acho que ele tem opções ainda, viu? Eu acho que o Lautaro vai lutar pela titularidade. O Barreal caiu de produção e não caiu nas graças do treinador do Cruzeiro, mas acho que pelo menos tem jogo aí pro Lautaro, tem uma disputa em aberto aí, viu, Tiagão? Ele ainda merece uma oportunidade. Eu gosto dele, cara. Eu entendo, por exemplo, que o Verón cresceu de produção, que tem sido um jogador importante, mas eu acho que a entrega do Lautaro, ela ainda é um pouco superior, mas vai depender muito do momento. O Verón também tá bem.